Somos o reflexo das nossas escolhas. Somos fruto das nossas sementes. Amém? Queria agradecer o louvor. Aleluias. Amém. Aleluia. Você foi corrigido esses dias. Não tem aleluias, é aleluia. Amém? Irmãos, entenda que nós temos que aprender. Sim ou não? Hoje é um culto de aprendizado. Quem quer cair na arma do Satanás aqui? Ninguém, sim ou não? Então nós vamos aprender como nós vamos resistir. Como que nós podemos resistir? Nós podemos resistir entendendo como ele faz para nos derrubar. E ninguém melhor do que Jó para nos ensinar. Sim ou não? Então nós vamos ver quais as características que Jó tinha, que fizeram com que ele, apesar do intento satânico, ele resistir. E mais do que isso, como aplicar as características que Jó tinha. Porque às vezes nós temos algumas características, mas nós não usamos. É a mesma coisa você ter um carro e sair a pé. Ontem nós saímos para jantar a pé. O que aconteceu? Choveu. E aí? Tive que voltar ou na chuva ou de carona. Sim ou não? Porque eu não usei aquilo que Deus já tinha me... Daí eu comecei a depender de outras pessoas. Amém? Irmãos, se nós entronizarmos no nosso coração 2 versículos, eles já vão ser uma direção para a nossa vida. É entender que todas as coisas, conjuntamente, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que não tem nada de bom ou de ruim que não venha de Deus para aquele que o ama. Então nós temos que aceitar isso como um aprendiz. E nós temos que entender que o outro versículo vai falar: resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, e ele fugirá de vós. Irmão, só isso seria suficiente. Se a gente entronizar no coração que o bem e o mal, tudo está no controle e vai cooperar para o nosso bem. E que se a gente resistir e se sujeitar a Deus, o diabo vai ter que correr. Amém? Que o papel e a caneta do seu coração esteja aberto nessa manhã. Irmãos, aqui nós estamos tendo a felicidade de fazer um projeto que Deus colocou no nosso coração. É um podcast que eu tenho gravado, já tem 72 vídeos publicados no YouTube. Eu falo para você, é tudo tema sobre família, tudo que eu tenho pregado, tudo aquilo que Deus tem revelado diante da Bíblia, dos problemas do dia a dia. Entre os vídeos que eu tenho certeza que vai ser de grande entendimento para aquele que tiver essa coragem de querer resolver os problemas de acordo com a Bíblia. Amém? Jó, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia vai dizer o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto. Se puder colocar no telão, Jó, capítulo 1, versículo 1. Então entenda, irmãos, que esse homem, ele tinha um nome. Então qual a característica que a gente vai começar a entender aqui? Irmãos, nós precisamos nos preocupar com o nosso nome. Qual é o nome que você tem sustentado aí fora? Porque a maioria das pessoas estão se perdendo. Se perdendo no adultério, se perdendo no mau negócio, negociando o dom que Deus deu por dinheiro. Mas a Bíblia diz, não, ele era homem. O nome dele era Jó.
Irmãos, nós precisamos voltar antigamente e fazer as coisas no fio do bigode. As pessoas têm que ter nome, têm que honrar o que faz. Como você é conhecido aí fora? Você tem essa característica? Ou você é aquele que fica dando pequenos nó? Meu irmão, não adianta fazer a coisa errada achando que vai dar certo. Ele era homem, tinha um nome. E a Bíblia vai dizer que ele era íntegro. Integridade. Irmãos, essa característica sustentou Jó mais do que qualquer outra característica que ele podia ter. Integridade significa honestidade. Integridade significa sinceridade. Integridade significa retidão. Irmãos, você é honesto com você mesmo? Irmãos, que se a gente não consegue ser honesto com a gente, nós vamos ser honestos com quem? Você é honesto com a tua saúde? Você é honesto com o seu trabalho? Você é honesto com a sua busca de Deus? Irmãos, nós não vamos ter como resistir ao Satanás se a gente não for honesto com nós mesmos. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não faz para você, como você acha que você vai fazer para alguém? Como você quer cuidar de alguém se você não consegue cuidar de si? Aleluias, glória a Deus, aleluia. Entenda que ele era íntegro e justo. Coloca uma outra tradução aqui que fala assim: desviava do mal. Entenda, irmãos, que nós temos que ser justo, porque a justiça vem de Deus. Irmão, o que é uma roupa justa? É uma roupa apertada, sim ou não? Isso quer dizer, irmão, que nós temos que tomar as nossas decisões. Elas não podem ser muito largas, não. Tem que ser justa, tem que ser apertada. Nós temos que refletir muito bem naquilo que nós estamos fazendo. Amém? Então nós temos que preservar o nosso nome. Nós temos que ter integridade. O que é integridade? Honestidade, sinceridade, retidão. O que é ser reto? Ser reto é tudo aquilo que é bom e regido por Deus. Sabe o tal do papo reto? O papo reto tem que ser regido por Deus. É isso que vai fazer com que nós consigamos vencer os ataques do inimigo. Preservar o nome. Ser homem, ser mulher. Ser íntegro, ser reto, temente a Deus. Irmãos, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Como você vai querer vencer o inimigo sendo uma pessoa tola? Porque o contrário do sábio é o tolo. Então, se você não é sábio, muitas vezes você está agindo como um. Salmo 25:14 vai dizer: os segredos do Senhor são para os que o temem. Irmão, a pessoa que é temente, ela se torna sábia, e Deus revela segredos. Porque Deus não se relaciona nem com tolo, nem com fofoqueiro. Ele vai contar segredos para aqueles que o temem. E qual era a outra característica que Jó tinha? Se desviava do mal. O que é se desviar? Se desviar aqui é dois sentidos. O primeiro sentido se remete a você se desviar naquilo que traz uma ação que traz desperdício. É se desviar de tudo aquilo que traz desperdício. No que? Naquilo que você vê. Está perdendo tempo naquilo que você vê. Naquilo que você ouve. Você está desperdiçando tempo com aquilo que você
ouve. E você está perdendo tempo, desperdiçando tempo naquilo que você faz. Então é desviar daquilo que vai fazer eu desperdiçar naquilo que eu vejo, naquilo que eu ouço e naquilo que eu faço. Porque tem muita gente proativa no que não serve para nada. Nossa, acabei de ler um livro maravilhoso, um livro de poemas. Irmão, não tenho nada com poema. Amém? Mudou a tua fé? Não, estou fazendo agora, estou estudando tudo sobre os foguetes do Elon Musk. Eu quero ficar especialista nisso. Mas você vai mudar para a NASA? Você vai lá para os Estados Unidos? Ou você só quer falar que você tem um conhecimento que talvez outras pessoas não têm? Quem você tem andado ouvido? Que mesa você tem sentado? Desperdiçando tempo, ouvindo procrastinadores, murmuradores, mensageiros do fim, mensageiros do Satanás, pessoas que roubam a tua fé. Nós temos que se desviar disso, meu irmão. Se a gente não se desviar daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente faz, que nos distrai, nós nunca seremos proativos na visão que Deus quer nos dar, na audição que nós vamos ter para Ele e nas obras que Ele quer que a gente faça. Homem, preserva o nome, íntegro, reto, temente, sábio, e que se desvia do mal. Irmão, mas o que é o mal? O mal é tudo o que não está de acordo com as normas de Deus. Imoralidade, procrastinação, murmuração. Irmão, se a gente não começar a colocar nome no que é mal, nós não vamos saber como evitá-lo. Amém? Então, se a gente coloca só a figura do Satanás, nós vamos achar assim: na hora que ele aparecer, eu resisto. Amém? Então aprendemos as características, sim ou não? Quais as características que eu tenho que ter então? Eu tenho que preservar o meu nome. Eu tenho que ser um homem e uma mulher de palavra. Eu tenho que ser reto, íntegro, desviar daquilo que só me atrasa. Eu tenho que ter temente a Deus, porque eu preciso ser sábio para Deus me revelar segredo. E eu preciso saber o que é o mal. Amém? Versículo 7. Essas eram as características. Então, como Satanás age? Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: rodeava a terra e a passear por ela. Irmão, o bichão está aí. Ele está rodeando. Ele está te observando para ele poder fazer o quê? Te atar. Irmãos, tem gente que não acredita em demônio ainda. Tem gente que não acredita na ação do inimigo. Mas ele está ao derredor. Ele ruge igual o leão. Irmão, se você escutar o rugido do leão, você tem medo, sim ou não? Então não vai achar que ele não está. Ele está ao derredor. Derredor não é tão longe assim do redor. Ele está esperando uma brecha, amém? E ele fala, e o Senhor, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Deixa eu te falar, Deus conhece as tuas qualidades. Irmãos, começa dizendo que ele era íntegro. Deus vê e confirma, é íntegro. Deus falava assim, lá no começo falava assim, ele é reto. Deus fala, ele é reto, Satanás. Ele falava assim, não, ele é um homem temente. As pessoas diziam que ele era temente. O Senhor fala, ele é temente. E Deus, as pessoas falavam, esse cara se desvia do mal. E o Senhor está dizendo hoje, eu conheço o que você tem, porque fui eu que coloquei em você. Amém? Deus colocou em você todas as características para você resistir. O diabo não te conhece, por isso que ele tem que te observar. Mas você tem um pai
que te criou e sabe o que Ele colocou em você. Aleluia! Próximo. Tem muita gente, irmão, que duvida do poder do Satanás. Mas esses até eu não me espanto muito. Mas tem muita gente que coloca poder no Satanás e tira o poder de Deus. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? Em vão? Próximo. Porventura tu não cercaste de Sebe a ele e a sua casa e tudo quanto ele... Aqui é uma cerca, entenda. Deus coloca uma cerca de proteção em você, na sua casa, nos seus bens. E só vai passar se o Senhor quiser provar para o Satanás: eu dei, eu confio, pode tocar. Porque ele não vai murmurar. Irmãos, é Deus que te guarda. E se tem uma cerca, não tem ninguém, não tem uma caneta no mundo que pode assinar um decreto contra a tua vida, se Deus não permitir. E tudo quanto tem, a obra de suas mãos, você abençoou. Tudo que esse cara faz dá certo. Tudo que ele põe a mão vai para frente, é lógico que ele te honra. O seu gado tem aumentado na terra. Tem outra tradução que fala assim: e tudo dele tem multiplicado. Irmãos, quem que dá o sucesso naquilo que você põe as mãos? É o Senhor. Quem multiplica a tua sementeira? É o Senhor. Irmãos, entenda que o inimigo, ele não tem autorização, nem poder para transpassar essa cerca que Deus colocou na minha e na tua vida. Eu posso escutar um aleluia? Um glória a Deus? Irmãos, nós temos que entender que é esse Deus que você serve. E o diabo, ele quer tirar a confiança na fé que Deus te deu. Mas você é filho amado do Senhor. Versículo 13. O diabo falou: então tá bom, então deixa eu tocar nele. Ele falou: toque em tudo, menos na vida. Irmãos, ele não pode tocar nos bens sem permissão. Imagina na vida. Isso ele não deixa nem para provar para o Satanás, é tocar na sua salvação. Porque aqui ninguém daria um filho, sim ou não? Mas Deus deu para nos salvar. E aquele que a quem foi entregue, nenhum desse se perderá. Irmão, você pode estar na situação mais difícil da tua vida, Deus zela pela sua vida. As pessoas podem estar te criticando, as pessoas podem estar te acusando, teus amigos podem estar não entendendo a situação que você está passando, é pecado, essa pessoa está em pecado, essa pessoa ela não é aquilo que ela fala, mas Deus está dizendo: é íntegro, é reto, eu conheço, teme, a minha briga não é com Satanás, amém? E como é que o Satanás vai tocar então? E se você deu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, próximo, e veio um mensageiro às olhos e disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Volta o versículo anterior. Irmãos, aqui nós vamos começar a falar qual é a arma do inimigo. Irmão, parecia que estava tudo bem, mas de repente algo acontece. E agora quem é levado? Os bois. O que significa os bois? O diabo, ele quer tocar o quê? Na sua força. Sim ou não?
O touro, gente, ele é sinônimo de força. Ele é sinônimo de resistência. Então a primeira coisa que o inimigo vai usar contra a tua vida é que tirar a tua força de congregar, tirar a tua força de buscar, tirar a tua força de persistir, tirar a tua força de acreditar. E se você está aqui, é Deus te dizendo, ainda creia, porque no final haverá dupla honra. Irmãos, o boi significa suprimento alimentar, sim ou não? E às vezes tem gente aqui se sentindo indigno, porque às vezes está passando uma necessidade, está precisando viver de cesta básica, de doação. E Deus está dizendo, eu te vejo assim, como eu via meu servo Jó. Irmãos, é na humilhação da falta do alimento que Deus está provando a tua fé e mostrando, esses são os íntegros, esses são os retos, esses são os tementes. Irmãos, o boi também significa o quê? Finanças. A comercialização, sim ou não? Então a primeira coisa que ele quer tirar, a tua força, as suas necessidades e a capacidade de você ter de gerar financeiramente. É a primeira coisa que ele vai agir. E como ele faz isso? Ele vai lá e mata os seus servos. O diabo começa a ajudar a tirar de você as pessoas que te ajudavam. O diabo ele começa a tirar aquelas pessoas que faziam com que aquele ofício que você sabe que você não faz sozinho, agora aquele funcionário bom sai, aquela outra pessoa muda de cidade. Mas ainda assim Deus está no controle, porque é na dependência dele que você tem que viver. Ele fala também que levou as jumentas. As jumentas significa força. A jumenta significa capacidade de administrar o teu negócio, sim ou não? Quem que vai pegar 200 touros e sair a pé no meio deles, no meio do pasto? Quem vai? Você precisa de um animal para montaria, sim ou não? Na época não tinha moto. Não encorajo de moto com touros. Às vezes aquilo que te fazia ir mais longe, às vezes aquilo que te dava mais força, Deus permite você perder, para que a tua fé seja na dependência dele e não de jumentos. Irmãos, mas ele tem que usar alguém, sim ou não? Ele não podia simplesmente chegar lá e pegar esses bois e falar assim, some. Ele usou os sabeus. Quem eram os sabeus? Comerciantes bem-sucedidos. Irmãos, o que eu mais vejo é gente depositando fé onde tem que depositar conhecimento. Vai fazer um negócio, não procura um advogado. Vai fazer um negócio, não procura a opinião de alguém. Por isso que a Bíblia fala que tem ímpios andando de carruagem e servos andando a pé. Está fazendo um negócio com o ímpio. O cara é bem sucedido e ele acha que que é ele que é o bom. Aí vem o bem sucedido, dá um nó no cara, faz um negócio ruim e fala, meu Deus não me abençoa. Irmãos, nós temos que ter sabedoria, porque os sabeus estão por aí. E eles são bem-sucedidos. Eles são mais prudentes que você. Quem você tem colocado para administrar a tua empresa? Quem você tem procurado para comprar um carro? Que médico você tem procurado? Você tem tomado remédio pela internet? Essa semana mesmo me procuraram, eu estava tomando um remédio assim, eu falo, olha, o que posso te falar? Procura um médico.
Irmãos, a fé é no sobrenatural. No natural é a gente que tem que fazer. Porque os sabeus estão por aí. Amém? Então qual a característica? Ele quer tirar a tua força. Ele quer tirar o teu sustento. Ele quer acabar com o teu financeiro. E ele vai usar pessoas sábias para fazer isso. Bem-sucedidas. Cuidado com as tuas alianças. Você tem orado? Que mão você tem apertado? Não tem comunhão de luz com as trevas. Amém? Próximo. E deram sobre ele o saber. Próximo. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei. Mas não era o diabo que estava tocando? Mas o fogo veio de quem? Porque, irmão, em ovelha e em servo, o Satanás não tem autoridade para tocar. Porque a ovelha tem dono e o servo também. Irmãos, entenda que tem hora que Deus vai tirar as ovelhas e vai falar: te dou outro caminho. Tem hora que Deus vai pegar o servo dele daquele lugar e vai falar: vou colocar você em outro caminho, para mostrar que você não tem dono humano, porque o dono da ovelha e o dono do servo é o Senhor. Ninguém toca em ovelha, irmão. Ninguém toca em servo se não vai ficar impune. Porque nem o Satanás, quando foi provar Jó, Deus permitiu. Não queira ser dono daquilo que é de Deus. Cuidado como você trata os servos do Senhor, porque Ele pode te tirar aqueles que te abençoavam. Próximo. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus. 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, quem agora ataca? Primeiro foi o Sá, agora são os Cal. Quem são os caldeus? Pessoas que sempre quiseram destruir Jerusalém. Politeístas. Pessoas que querem te desviar da fé única do Senhor. Pessoas que vão chegando, e ele vai chegando devagarzinho, porque ele fala que ele dividiu as tropas. Ele vai fazendo de um jeito que quando você vê, você está envolvido. Mas ele quer levar os seus camelos. Irmãos, para que serve o camelo? O camelo é que vai te dar sustentação nos desertos. O camelo é aquele que te dá resistência no deserto. O camelo é aquele que te coloca num nível acima no deserto. É você olhar as pessoas falar, como é que pode estar passando uma situação tão difícil, e aí você olha e fala, eu não estou, e parece que ele está melhor que eu, ele está num outro nível, passando por uma prova dessa, porque Deus sempre vai te dar estatura para passar no deserto. Mas também é no deserto que o inimigo quer tirar a tua fé, porque é no deserto que você volta para a idolatria. É no deserto que você volta para a feitiçaria. É no deserto que você volta a benzer. É no deserto que você volta a tomar passe. É no deserto que você volta a tomar banho de sal grosso. É no deserto que você volta a ver horóscopo. É no deserto que você começa a achar que Deus não existe. É no deserto que você começa a ver só... Aleluias. Não deixe que os caldeus, pela tua situação de deserto, tire a fé e mude as características de quem você é. Aleluias. Aleluia. Amém.
Irmãos, comportamento você só muda com conscientização. Palavras você só muda conscientizando. Então quais são as ações do inimigo? Ele quer tirar o que? A tua força. Ele quer tirar o que? A tua condição financeira. Ele quer agir no teu sustento. Ele quer tirar aquilo que faz com que o teu negócio seja viável. Deus às vezes ele leva até as ovelhas embora, para você ver que você não é dono de ninguém. Deus ele permite que o servo saia e fala, agora faz o serviço do servo. Porque às vezes a gente não valoriza aquele que está nos servindo, mas fica sem. Fica sem aquele que serve, vai fazer. Aleluia. Os caldeus vêm no deserto, quer tirar a tua fé, quer tirar a tua força, a tua resistência, tua reserva de água, a tua esperança. Próximo. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Próximo. Eis que um grande vento veio sobre da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer a nova. Irmãos, quando é difícil, quando se trata de filho, sim ou não? Mas entenda que em nenhum momento Deus deu autorização para tocar na vida de Jó. E talvez você que está assistindo, ou que está aqui e teve a perda de um filho, entenda que Deus fez isso entregando o seu filho, para que você não entenda e acha que Ele é um Deus mau. Ele permitiu isso na vida de Jó, para dizer, ei, a vida e a morte está na minha mão. Amém? Em todas as situações, Deus permitiu que tivesse um escape. Só eu escapei. Quando os bois foram embora, teve um que escapou. Quando os jumentos foram embora, teve um que escapou. Quando as ovelhas foram, teve um que escapou. Deus, Ele sempre dá escape, segundo o propósito dEle. Deus, Ele coloca o escape para dizer, está no meu controle. Aleluia. E o que significa os filhos? A Bíblia diz que o filho é presente e herança do Senhor. Então aonde o inimigo quer tocar? Naquilo que Deus te dá por reconhecimento, que é presente, sim ou não? A gente ganha um presente quando? Quando é aniversário? Quando você fez algo de relevância, sim ou não? E é nisso que o diabo quer tocar, para tirar a tua alegria. E o que é a herança? É aquilo que os céus tinham para você. Tem alguns estudos que falam que mais de 80% de quem recebe herança perde. Porque o homem faz herdeiro, mas Deus faz sucessor. Tem muita gente querendo deixar herança, mas todo dia eu levanto a mão e falo, Senhor, faz sucessores. Faz sucessores, Senhor. Eu não falo aumenta a herança, eu falo, Senhor, me dá sucessão. Aleluias. Jesus, me mostra o Pai. Todo dia está comigo, Felipe, e ainda não vê? Aquele que a mim vê o Pai. O inimigo quer agir na tua sucessão. Aquilo que Deus tinha. É por isso que muitos filhos de pastores nem na igreja estão. Feridos dentro da obra. Muitas pessoas feridas no ministério, preferindo que os filhos vão para o mundo secular.
mas todo dia eu oro para Deus. Usa, Senhor, treina meus filhos, papai, para que a vida deles seja um legado no teu nome. Que eles não sejam mais um nessa terra que tiveram e puseram alguma coisa técnica, foram um grande advogado, um grande médico, não. Senhor, que meus filhos sejam herdeiros do dom de Deus. Levante homens, Pai, que não tenha vergonha de levantar a espada e dizer: sim, sou servo. Eu não faço porque Deus não permite. Não peço filhos perfeitos, mas peço filhos tementes. Qual é a tua oração? Mas como você pode orar aquilo que nem você quer? Antigamente o sonho dos pais era que um filho fosse ser padre. Era chique falar que uma família ia encaminhar alguém para o convento. Mas o pai não ia, né? Queremos enviar, mas não queremos ser enviado. Queremos que os filhos sejam exemplo, mas não somos exemplo. Colocamos um peso nos filhos. Você vai levantar, você vai fazer devocional, você vai jejuar, mas você trata mal o teu marido o tempo todo na frente do teu filho, enquanto ele lê o devocional. Você oprime a tua esposa o tempo todo, enquanto ele jejua. Temos que ser mais de verdade e menos de mentira. Que filho você tem criado? Noite passada, eu conversando com um dos meus filhos, eu falei: filho, tem alguma coisa na tua memória que te feriu, que eu fiz? Tem algum comportamento meu que te fere? Tem alguma palavra minha que te diminui? Porque eu preciso te pedir perdão. Eu preciso me consertar. Irmãos, nós temos que ser menos irreais. Entender que somos falhos, pecadores. E que as pessoas são feridas e nós ferimos ela, mesmo com das melhores intenções. Aleluia. Você já conversou assim com a tua esposa? Com o seu marido? Com o seu filho? Com o seu pastor? Irmãos, esse é um lugar de aprendizado, porque Deus quer que você manifeste tudo o que Ele já colocou aí. Ele quer te dar dupla honra. Amém? Próximo. Então Ló se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Próximo. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a manifestação de tudo o que Ele era, é depois da prova, reconhecer que quem deu, e quem tinha poder para tirar, não era o Satanás, mas era o Senhor. O que vai provar a nossa integridade, a nossa retidão, o nosso temor, o nosso desvio, é da graça, em todas, aleluia, todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem dos que amam a Deus. Irmãos, mas o diabo ele não desiste, ele vem com uma segunda agora. Amém? Olha só. Capítulo 2, versículo 6.
Deus continua olhando para o Satanás e falando: você viu como ele é reto? Você viu como ele é íntegro? E o Satanás fala: toca na saúde dele então, que você vai ver se ele não murmura. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua. Irmãos, você não vai morrer antes do tempo. Essa situação não é para a morte, porque o dia que Deus quiser te chamar já está agendado naquele que é onisciente, onipresente e onipotente. Próximo. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Próximo. E Jó tomou um caco para se raspar com ele. Estava sentado no meio da cinza. E aqui é uma das maiores armas do inimigo hoje. Próximo. Então sua mulher. Amém? Vamos falar mais bem alto aqui. Então a sua. Nossa, só porque é de mulher que vai falar, agora ninguém quer falar, né? Ah, se fosse falar que era o homem que tinha dado prejuízo aqui, todo mundo ia falar: ah, não, eu quero saber. Agora então a sua. Entenda, irmão, que a arma mais forte que o inimigo pode usar é para quebrar a tua unidade. São as acusações do seu marido, são as acusações da sua esposa. E ele vai dizer: então a sua mulher lhe desiste. O que eu falei? Que integridade era ser sim, integridade era ser o. Coloca outra tradução que vai falar assim, ó: retens a tua sinceridade. Coloca: ainda retém a sua integridade. Aleluia. Tudo o que o diabo quer é tirar a tua integridade. Porque se você perder a tua integridade, você vai blasfemar contra Deus. Ele quer que você seja sincero, ele quer que você não seja honesto. O que fez Jó resistir? Porque quem mais conhece você que tua esposa? Quem mais que conhece você do que o seu marido? Sabia que era a integridade dele que mantinha ele de pé, mesmo com todas as perdas. E agora o diabo vai usar a esposa. Ainda você vai continuar íntegro? Ainda vão continuar crendo naquilo que Deus te falou? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha como isso é difícil, irmãos. Porque enquanto ele se coçava com cacos, o diabo preparava para ele o golpe de misericórdia, porque queria fazer uma ferida na alma dele agora. Porque eu acredito que a dor maior nesse momento foi a própria esposa se levantar contra ele. Amaldiçoa o teu Deus. E como ele se manteve de pé? Próximo. Mas ele lhe respondeu: fala-lhe como uma doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Não permita que as feridas na alma desse mundo faça você murmurar para aquele que te conhece. O diabo está te acusando. Você é um pecador, você é um vagabundo, você é isso, você é aquilo. Não posso nem falar essas coisas em cima do púlpito, mas você sabe como o diabo tem te ferido. Esse lugar é santo, irmãos. Não podemos falar qualquer coisa. Continue íntegro, porque há um cativeiro a ser mudado. Capítulo 42, fique de pé. Irmãos, o grande problema
é que nesse processo, às vezes a gente acha que é rápido, porque tudo isso aconteceu no capítulo 1 e no capítulo 2. Mas a sorte de Jó só vai ser mudada no 42. Entende, irmãos, que há um processo de tempo envolvido, porque Deus quer tirar o melhor de você. Aleluia. Versículo 5. Irmãos, tem pessoas que vêm aqui e vê as pessoas falando de Deus, vê pessoas contando os milagres que o Senhor já fez, sim ou não? Mas Deus quer que você tenha uma experiência individual com Ele. Deus quer que você tenha uma experiência sobrenatural com Ele. Ele não quer mais que você só conhecia Ele de ouvir falar, mas Ele quer que agora, com os olhos naturais, se tornem olhos espirituais, e você possa contemplar o Deus que você serve. Versículo 10. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhes o dobro de tudo quanto antes tinha. Irmãos, a integridade fez ele resistir, sim ou não? O processo foi ele ver Deus, sim ou não? Mas a restituição foi dele interceder pelas pessoas. Talvez tem muita coisa que não está acontecendo na minha vida, não está acontecendo na tua vida, porque você tem passado todo o processo, só que esse processo tem te deixado o quê? Uma pessoa egoísta. Esse processo tem deixado você uma pessoa individualista. Esse processo tem aumentado a tua vaidade, e Deus está dizendo: começa a orar pelos teus amigos, começa a orar pelos teus irmãos, que agora eu te restituo aquilo que você perdeu. Aleluia! Princípios, irmãos, sem ação não vão fazer que a tua vida mude. Versículo 12. Assim abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Irmãos, ele tinha 7.000 ovelhas. Se Deus ia restituir ele em dobro, quantas ovelhas ele tem que ter agora? Então Deus deu o quê? 14.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos. Se Deus ia dar em dobro, quantos tem agora? 6.000 camelos. Ele tinha 500 juntas de boi. Se é o dobro, quantos que ele tinha que ter agora? Se ele tinha 500 jumentas, quantas que ele tem que ter agora? E Deus deu 1.000. Próximo. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Então tem uma coisa que não bate aí. Quantos filhos ele tinha no começo? 7. Quantas filhas ele tinha no começo? 3. Então agora ele tinha que ter o quê? 14 filhos e 6. Deus é Deus de obra incompleta? Deus não calculou o tempo? Demorou muito? A mulher ficou estéril? Ele duplicou aquilo que era natural, mas aquilo que é eterno estava guardado lá. Você não perdeu seus filhos. Aleluia. Tem gente aqui que perdeu o filho e está dizendo: Senhor, a minha vida não tem mais sentido.
E Deus está te dizendo: você não perdeu, eu só estou guardando aqui para a tua chegada. Tem gente que às vezes perdeu o marido e as coisas ficaram tão difíceis. E Deus está falando: ei, eu estou guardando aqui, que é para a tua chegada. Deus, Ele mudou e restaurou a sorte de Jó. E que nessa manhã o Senhor pode restaurar a tua sorte. Que as características desse homem, que mantinha o nome, a integridade, a retidão, se desviando daquilo que afastava ele de Deus. Um homem temente, sábio, que sabia guardar os segredos do Senhor, desviava-se do mal. Que essas características venham entrar no teu coração, e que mais do que isso sejam refletidos em ações. Pai, em nome de Jesus eu te dou graça, meu Deus, que essa semente, essa palavra, ela vai entrar, meu Deus, no coração, Pai, começando por mim, e entender, meu Deus, que é o Senhor que está no controle de tudo que é de bom ou de ruim que possa vir sobre a minha vida, e que todas essas coisas cooperarão para o meu bem, se eu te amar de verdade. Pai, me dê a sabedoria, para que os sabeus não levem meus bois, Senhor. Meu Deus, que eu entenda, Senhor, que as ovelhas nem os servos são meus, mas só o Senhor tem, meu Deus, a direção para cada um. Meu Deus, que nos desertos dessa vida, os caldeus não cheguem e tirem a minha fé, e me levam a retroceder. Para onde, Senhor? Para o Egito. Pai, que eu saiba que o Senhor que me deu presente e herança, que são meus filhos, mas que eles ainda assim estão nas suas mãos. Capacite a cada pai aqui, para que crie seus filhos, Pai, na dependência do Senhor, sabendo que não somos donos, mas mordomos de sua criação. E que nós, Pai, nos momentos difíceis, de perdas, a gente possa, meu Deus, falar assim como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E que nos momentos de dores, Pai, dores físicas, meu Deus, às vezes por uma doença, por um câncer, Pai, por um acidente de carro, meu Deus, que isso, Pai, não venha fazer com que a gente murmure contra Ti. E que as feridas na alma, Pai, daquelas pessoas, meu Deus, que nós amamos, que se relaciona conosco, não faça, meu Deus, que a gente amaldiçoa, Pai, e negue tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós. Papai, abençoa essa igreja, abençoa o pastor Amarildo, papai, o pastor Eliane, pastor Gil, Senhor, o vice dessa igreja. Dê sabedoria a eles, Pai. Meu Deus, eu quero repreender, meu Deus, um espírito de engano, meu Deus, Pai, que possa pairar sobre essa igreja. Meu Deus, que o engano é pior que o pecado, Senhor, porque o pecado nós sabemos, meu Deus, que estamos errados, mas o engano, meu Deus, cega nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de engano, Pai, que estiver sobre cada membro aqui dessa igreja, que seja repreendido, meu Deus, Pai, mas que a Tua restituição venha alcançar os corações, Pai, daqueles, meu Deus, que se colocam, Pai, e se propõem a orar uns pelos outros. Eu te rendo graça e abençoo o nosso dia, nossa semana. E 2025 será um ano de grandes testemunhos, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus.